Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mateus capítulo 24 é um capítulo falando do futuro. Mateus 24, versículo 3. Ele fala três coisas aqui, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, quando seriam essas coisas? Quando essas coisas iam acontecer? Aquilo que o Senhor tinha acabado de falar, que é que o templo não ia sobrar pedra sobre pedra, que ele falou no versículo 2, né? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, quando seriam essas coisas, não ficar pedra sobre pedra que não fosse derrubada? E depois, eles vão perguntar qual seria o sinal, que sinal haverá da tua vinda? E isso é algum evento sobrenatural que preceda a vinda do Senhor à Terra para estabelecer o seu reino. Mas é sinal. Muita atenção para a palavra sinal aí, porque o sinal é um evento sobrenatural, não é uma coisa normal. Não é que o sol nasceu hoje, então isso é um sinal de que o Senhor vai voltar agora, não. E depois ele fala que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Esse fim do mundo não é o fim do mundo, destruição do planeta Terra. É o fim da era em que dura já todo esse tempo aqui, ainda esse mundo, né? O mundo no sentido de organização humana. Quando é que termina isso, né? Então, os discípulos, eles estão pensando na vinda do Messias, mas nós temos que entender que o versículo 4 e 5, eu entendo que já possa ser na metade da grande tribulação. Porque ele vai falar: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Embora a gente tenha isso hoje, de vez em quando aparece um maluco aí em algum lugar, né, se declarando Jesus, dizendo que é Cristo. Isso aí já teve muito. Nossa, eu ainda quando tinha meu tempo, antes de me converter, tinha o Sun Myung Moon lá, o Sun Moon, não sei o que, da Coreia, que dizia que ele era a reencarnação de Cristo. Tinha o cara da gnose cristã, Samael Aun Weor, era o nome dele. Ele também era uma reencarnação lá, não sei se de Cristo, de alguém muito importante aí. Tinha outros também que sempre se diziam Cristo. Estão todos sepultados agora, já apodreceram, viraram pó, não ressuscitaram, não eram Cristo coisíssima nenhuma, enganaram a muitos. E teve aquele doido lá do Jim Jones, né, o nome dele, que mandou todo mundo tomar um veneno, porque o mundo ia acabar e eles iam... E teve aquele outro também, que quando passou um cometa aqui perto da Terra, e os seguidores dele tomaram veneno também para passar para o outro plano e morar nesse cometa, né? Então, eles devem ter tido uma surpresa muito grande quando depois da morte acordaram no Hades. E agora estão aguardando a condenação eterna no lago de fogo. Então teve esses já aqui, mas não é disso que o Senhor está falando. Muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isso aqui, eu acredito, já é dentro desse tempo em que nós não estamos mais na Terra, porque Mateus 24 não é muito importante isso, não é para a igreja. Mateus 24 é para Israel. Então, quando ele fala no versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, nação se levantará contra nação, no versículo 7, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mais uma vez, o princípio das dores nós não estaremos aqui para assistir. Guerra e rumor de guerra
e terremoto, e peste, e enchente, e tsunami. Isso tem desde que o mundo é mundo. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso acontece depois da partida da igreja da terra. A igreja não vai estar aqui quando acontecer isso. Se eu estou esperando guerras e rumores de guerra, não estou esperando o Senhor vir me buscar. Se eu estou esperando nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, eu não estou esperando o Senhor vir me buscar. Se eu estou esperando qualquer coisa que acontecer nesse mundo, eu não estou colocando o meu encontro com o Senhor nos ares, que a igreja vai subir, se encontrar com o noivo, como sendo a prioridade, o número 1 da minha listinha de to-do list, né? Não é nem to-do list, que não sou eu que vou fazer isso, é o Senhor que vai fazer isso, né? Então, daí ele vai dar algumas dicas aqui, ou algumas instruções, né, que serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se odiarão, no versículo 10, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Vai ser pior do que já tem hoje, né? Muito, muito pior. E o amor de muitos se esfriará. E aí o versículo 13, que é muito, muito mal utilizado. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, você tem que perseverar até o fim para ser salvo. Mentira! Isso aqui não está falando de salvação da alma. Isso aqui está falando de salvação da vida. Da vida. Como assim de salvação da vida? Bom, se você está num mundo que tem guerras, rumores de guerra, perseguição para todo lado, essa confusão tremenda que ele está prevendo aqui, como sendo o princípio das dores, quem resistir até o fim ficará a salvo de morrer. Não vai morrer. É isso que ele quer dizer aqui. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá, mas como é que você pode me provar que ele está falando aqui de morte, e não está falando de ficar salvo da morte, e não salvo de salvação eterna? Bom, porque se você vai no versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Simples assim. Que escolhidos são esses? Os escolhidos dentre os judeus que irão se converter. Aqueles judeus que irão se converter, aquele que é o pequenino rebanho do Senhor, que você encontra no capítulo 25 desse mesmo evangelho de Mateus. Ali você encontra 3 classes de pessoas. Você encontra os bodes, as ovelhas e os pequeninos irmãos. Quando fala assim, tive fome, não me desse de comer, tive sede, não me desse de beber. Quando foi, Senhor? Quando não fizeste isso aos meus pequeninos irmãos. Esses são os bodes, que não fizeram o bem aos discípulos de Jesus nesse tempo futuro. Não são igreja. Não são igreja. São discípulos como eram aqueles discípulos lá nos evangelhos. Quando tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram um desses pequeninos irmãos. Pequeninos irmãos. Então os bodes são aqueles que perseguiram, ou serão aqueles que perseguirão o remanescente de judeus que irá se converter durante a grande tribulação. E as ovelhas serão os gentios, que protegerão esse remanescente de judeus durante a grande tribulação. Assim como teve na guerra da Alemanha, muitos gentios escondiam judeus para não serem mandados para o campo de concentração e serem mortos. Tinha até um brasileiro que ficou famoso porque ele era um diplomata brasileiro na Europa, não sei se na França ou em Portugal, na Espanha, não me lembro bem, mas ele conseguia papéis, às vezes até papéis falsos, né, para os judeus poderem escapar para o Brasil, para a Argentina ou para algum país e não serem levados para morrer no campo de concentração. Então esses são tem um nome inclusive, heróis, não sei se é heróis, alguma coisa assim. Os judeus têm uma lista
Os judeus têm uma lista de heróis que não são judeus, que ajudaram os judeus a escapar dos seus perseguidores. E um fato curioso agora. Uma vez conversando com um irmão nos Estados Unidos, nós nos encontramos lá uma vez, ele tinha ido a Israel, tinha ido visitar Israel, e ele contou que ele estava no Museu do Holocausto, e tinha lá essa lista dos os gentios que ajudavam os judeus, né? Então, viu na lista, ele olhou a lista, de repente ele viu lá John Nelson Darby. Daí ele perguntou para o guia, mas escuta, esse homem aqui viveu no século XIX. Ele não estava na Segunda Guerra Mundial, né? Aí o guia explicou para ele que, por causa dos ensinamentos de John Nelson Darby, relacionados aos judeus como sendo os detentores das promessas que Deus fez no Antigo Testamento e que Deus voltará a tratar com eles, para que eles possam reinar na terra, e por causa dos ensinos desse John Nelson Darby, claro, os ensinos dispensacionalistas, né? Muitos cristãos na Europa protegiam os judeus, escondiam os judeus, tinha uma fazenda, inclusive, fazendeiros no sul da França, que chegaram a salvar 3.000 crianças judias de irem para o campo de concentração. Então, o guia explicou que por causa do ministério desse irmão, desse Darby, do século XIX, muitos judeus foram salvos durante a Segunda Guerra Mundial. Então é por isso que o nome dele consta ali como um desses heróis que ajudaram a proteger o povo terreno de Deus, que é Israel, né? Porque enquanto isso você tinha o catolicismo perseguindo os judeus também, não é? Você tinha o protestantismo lá na Alemanha, tudo protestante. Eram protestantes, os guardas dos campos de concentração eram protestantes. Todos protestantes, seguidores de Lutero ou de outros, porque o fundamentalismo cristão, o cristianismo fundamentalista, melhor dizendo, né, é o que segue a teoria do pacto. A teologia do pacto, melhor dizendo, a teologia do pacto, que acredita que a igreja substituiu Israel como testemunho de Deus no mundo. E que a igreja, então, vai usufruir de todas as promessas e bênçãos prometidas no Antigo Testamento. Errado. Errado. Não é a igreja. Os que irão desfrutar de todas as bênçãos do Antigo Testamento são os próprios israelitas, os próprios judeus que serão restaurados depois do arrebatamento da igreja, e um remanescente, né, fiel dos judeus, que são esses escolhidos aqui que fala, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Porque vai ser tão terrível a grande tribulação, que se o Senhor não abreviasse, não sobraria nenhum vivo, não é? Então, para que sobrassem vivos para poderem entrarem no milênio, esses dias serão abreviados. Então, é importante entender isso, porque analisa o ministério de alguém. Agora mesmo uma pessoa me mandou um TikTok, naqueles vídeos curtinhos, né? Aí tem um pastor lá de boné, que já estava errado, porque a Bíblia fala que o homem que profetiza tem que descobrir a cabeça, né? Então já estava errado aí, não precisava nem falar, nem abrir a boca, ele já estava errado. Não, ele tinha que abrir a boca para profetizar, né, para falar. Mas a pergunta que alguém fez a ele é se uma pessoa que não pertence a uma denominação, ele pode ser considerado cristão. Ele fala que não. Que não. Porque um cristão verdadeiro, ele tem que ser membro de alguma igreja, de alguma denominação, porque senão ele é apenas um simpatizante do cristianismo. Então essa irmã mandou o vídeo para mim e perguntou: Mário, agora eu fiquei preocupada com o que esse pastor falou, é isso que está certo isso que ele falou? Eu disse a ela: olha, minha filha, segundo ele, o eunuco etíope não era cristão, então. Mesmo depois de ter escutado o evangelho da boca de Filipe, no caminho, na estrada para Jerusalém, né? Voltando de Jerusalém, na estrada voltando para a Etiópia, ele escutou o evangelho, ele creu no evangelho, ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água e voltou para a Etiópia. Eu pergunto,
Que denominação existia? Que denominação existia na Etiópia para ele chegar lá, bater na porta e falar assim: agora eu queria me fazer membro aqui dessa igreja? Nenhuma! Ele foi o primeiro homem, o primeiro gentil na África a se converter a Cristo. A se converter a Cristo. E ele fazia parte da minoria. Você veja só, o que hoje, né, se considera minoria, sabe? Ele era não só gentil, porque não era judeu, embora ele fosse um prosélito do judaísmo, ele era um gentil convertido ao judaísmo, então provavelmente era nascido de novo, mas ele era negro. Ele era negro, que hoje os países consideram como minorias, né? Até teve problema lá no jogador brasileiro, no atleta brasileiro, que disse que teve problema para sair da Ucrânia, ele precisou pagar porque não estavam permitindo que os negros entrassem no trem que saía lá em direção à Romênia. Ele precisou pagar para poder escapar lá da Ucrânia. Então, ele era negro e ele era castrado. Ele era castrado, porque ele era um eunuco. E os reinos daquela época, eles castravam os servos do palácio que iriam conviver com as rainhas, com as princesas, com a rainha. Por que isso? Para não interferir na linhagem real. Porque se a rainha tivesse um filho, ficasse grávida de um servo, aí já ia dar confusão. Então, por isso que os servos, os homens que trabalhassem no palácio, eram castrados, eram chamados de eunucos. Isso vigorou até no começo do século XX, na China, a família real, lá naquele palácio real da China, tinham vários eunucos que viviam lá. Eram pessoas assim extremamente cultas, extremamente bem de vida, né? Porque eles eram como ministros do reino, mas não podiam ter filhos, não podiam. Então esse foi o primeiro. Enquanto na Europa, enquanto na Ucrânia, na Alemanha, nesses países nórdicos, né? Os vikings estavam dando machadada um na cabeça do outro, comendo carne humana, fazendo sacrifícios humanos, você tinha lá na África um homem negro convertido a Cristo, cantando louvores a Cristo e não a Odin, não aos deuses nórdicos, enquanto esses iam se considerar depois, anos depois, como Hitler e outros, superiores. Parece até um diálogo que um prisioneiro tem. Uma vez eu li esse diálogo, não me lembro onde foi. Um prisioneiro conversa com um soldado alemão e menciona as atrocidades, um prisioneiro judeu, né, que eles estavam cometendo contra os judeus, e questiona ele: você está dizendo então que nós somos o povo inferior, selvagem? Olha o que vocês estão fazendo, não é? Então, eu acho que eu já fui muito longe na minha explicação aqui, de Mateus 24, mas cuidado com os terroristas aí de ocasião. Nesse momento em que tem uma guerra na Ucrânia, já apareceram os terroristas. Jesus está voltando. Quando veio a vacina, é a marca da besta. Você vai ser marcado. Hoje uma mandou um e-mail para mim: Mário, eu tomei a vacina, perdi minha salvação, porque um pastor disse que agora não posso mais. Gente, esses caras são terroristas, são malignos. Esses são os verdadeiros terroristas, esses são os verdadeiros falsos profetas que instilam medo nas pessoas, querem apavorar, aterrorizar as pessoas. E a mídia junto, né? Porque a mídia é feita para isso. O lema da mídia é o seguinte: se não sangrar, não dá audiência. Então tem que sangrar. Por isso que botaram em todas as páginas, as capas dos jornais do mundo inteiro, quando teve a invasão, quando os russos chegaram lá e começaram a invadir a Ucrânia, puseram o rosto de uma mulher, assim, tem um prédio de apartamentos atrás semi-destruído, e tem um rosto de uma mulher toda ensanguentada, né, fugindo. Aí puseram a invasão. Só que aquela mulher, ela sofreu um acidente com uma explosão de gás em 2018. Ressuscitaram a mulher de 2018 para pôr na notícia da invasão da Ucrânia. Então, gente, confie no Senhor, confie na palavra de Deus.
Deixe para lá o que diz a Globo, o que diz o jornal, o que diz a Folha de São Paulo, o que diz a CNN, a Fox News. Esqueça, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Nós vamos sair daqui a qualquer momento. Zupt! A nossa tradução da Bíblia diz num abrir e fechar de olhos, mas a tradução mais correta seria num fechar e abrir de olhos, num piscar. Por quê? No piscar você fecha o olho e abre, né? Nós vamos fechar o olho aqui na terra e abrir e olhar quem? A face do Senhor. O Rômulo pergunta aqui se nós devemos orar pela Ucrânia neste momento, né? Uma coisa importante de entender é que Deus tem uma nação que Ele formou, que é Israel, e quando você lê no Antigo Testamento, coisa do tipo assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Não adianta colar esse decalque com a bandeirinha do Brasil no vidro do seu carro e achar que essa nação de que fala a passagem do Antigo Testamento é o Brasil, porque não é, o Brasil nem existia. É Israel, a nação da qual o Deus é o Senhor é Deus. Então, essa é a nação, essa é a única nação, né? Quando fala orai por Israel, também no Antigo Testamento, é essa nação. Agora, nós oramos por pessoas. O que foi dito para nós em 1 Timóteo 2, se não me engano, 1 Timóteo capítulo 2, diz assim, versículo 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações. Eu precisei ir no dicionário, porque para descobrir que deprecações são súplicas, súplicas, né? Porque deprecações realmente eu não sabia o que era. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E as nações? Não, aqui não fala de nações. Por todos os homens, porque se eu orar por uma nação, amanhã ela não existe mais, a minha oração foi vã. Então eu devo orar por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, em posição de autoridade, não é eminência, não é porque participa de programa de televisão. É os que são em eminência na cadeia de comando que Deus estabeleceu para esse mundo. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. Vamos ver agora o que Deus nosso Senhor quer. E o nosso desejo deve ser igual ao dele. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A outra versão fala, venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando me perguntam se eu devo orar por alguma nação, isso tem tanto efeito no meu pensamento se eu devo orar pelo time de futebol, pelo Palmeiras ou pelo Corinthians, né? Porque a instituição em si não é nada aos olhos de Deus. Agora, os homens, os seres humanos que habitam nessas nações, seja ela Rússia ou Ucrânia ou qual for, eu devo orar por essas pessoas, nessas nações. Orar para quê? Para que se convertam a Cristo. Ah, mas você não vai orar para não cair uma bomba na cabeça delas? Eu vou orar para que se convertam a Cristo antes de cair uma bomba na cabeça, porque, na realidade, tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Então, eu vou orar por uma nação, vou orar pela prosperidade da nação, para ir bem a sua economia. Não, eu vou orar pelas pessoas. E eu vou orar para a pessoa também ir bem na vida. Vou orar para que os ucranianos sejam prósperos e felizes e possam também no próximo carnaval ter bastante saúde para pular o carnaval. Não tem, acho que nem tem carnaval na Ucrânia. Eu vou orar para que eles se convertam. É isso que eu tenho que orar. Porque a vontade de Deus é essa, que todos os homens se salvem. Não que todos os homens fiquem saudáveis. Não que todos os homens fiquem prósperos. Não que todos os homens encontrem o seu par perfeito. Não, eu vou orar para que todos os homens se salvem. Sejam eles corintianos, palmeirenses, são paulinos, sejam eles ucranianos, árabes, muçulmanos ou qualquer coisa, para que eles se salvem. Esse deve ser o foco da oração do cristão. E pelos que estão em eminência, pelos reis,
pelos governos para que eles tenham sabedoria, não é, no seu governo, para que nós cristãos tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Não para que nós cristãos saiamos na rua com cartazes de protesto para derrubar governo, ou para mudar regimes ou qualquer coisa assim. Não! Você viu o senhor em alguma manifestação pública nos evangelhos? Não. Não. Você viu o senhor levantar bandeira contra o governo da sua época, os romanos, ou Herodes, né, ou contra o governo de Israel? Não. Não. Ele entrou aqui no mundo, ele saiu, fez o bem, né, de ponta a ponta, fez o bem, mas não interferiu na política da sua época. Os cristãos que vieram depois dele, então, a igreja, né, da mesma maneira, foram perseguidos, foram massacrados, foram mortos, martirizados, mas não interferiram no governo do seu tempo, a não ser depois, quando já virou bagunça, quando aí criaram lá sistemas religiosos e tudo mais, aí a coisa mudou de figura, né? Mas o cristianismo, ele não é desse mundo, então nós oramos também pelo resgate daqueles que ainda são desse mundo. O evangelismo não é uma missão de melhoria do mundo ou de melhoria do ser humano. Evangelizar é estar numa missão de resgate, avisando as pessoas, falando, gente, o Titanic está afundando, vamos correr para o barco salva-vida que é Cristo, é isso. Isso é evangelismo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.